E não é que a Fórmula 1 está olhando para o passado para poder continuar construindo as regras do futuro? Oi, eu sou o Glauco Diógenes e esse é o Quarta-feira. Aqui eu falo sobre design, cultura pop, esportes, futebol e, é claro, todo esse caldeirão maluco que rege esse nosso mundo louco. Você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, não está muito familiarizado com a proposta, ou para você que já é, eu queria te pedir de novo, o algoritmo e as regras do YouTube, com essas mudanças que estão acontecendo semanalmente praticamente, ele está super complicado e cada vez mais competitivo. Então, de cara, não esquece, antes de você começar a ver o vídeo, dá seu joinha, dá seu like, soca o like aí, compartilha com seus amigos. Quanto mais você compartilhar, mais conteúdo eu vou conseguir fazer para você. Bom, a primeira coisa para entender é que, por incrível que possa parecer, o marketing da Fórmula 1 não estava muito consistente no sentido de ter uma estruturação de comunicação mais parruda, e esse projeto foi tocado por uma das principais agências do mundo que tem filiais ao redor do globo, que chama Wieden & Kennedy. O logo dos caras está aqui. Quem foi responsável pela mudança, por essa nova proposta de comunicação que fale com os fãs mais jovens, foi a Ellie Norman. E ela é responsável por fazer toda essa transição depois que a Fórmula 1, o grande circo da Fórmula 1, foi adquirido pela Liberty Media em janeiro desse ano. Então, desde a sua aquisição, desde que o novo grupo tomou corpo do que estava acontecendo lá dentro das entranhas da Fórmula 1, eles se reuniram, sentaram e começaram a estruturar esse projeto, que foi lançado agora no último dia 26 de novembro, na última corrida da temporada, e eles apresentaram uma prévia das novidades que vem para o ano que vem. Cara, o grande impulso por trás dessa mudança é que, de fato, a Fórmula 1 envelheceu. E se a gente parar para pensar, principalmente para as novas gerações, incluindo aí os millennials, se você não estabelecer uma conexão com a marca em que ela seja mais humana e não focada só na tecnologia, nos novos motores, enfim, na competição entre as indústrias, eles tiveram uma percepção de que houve uma queda bastante importante e que o esporte ficou nichado para um público bem mais velho. Óbvio que tem uma galera nova que curte, que começa a acompanhar também por acompanhar os seus pais, enfim, é influenciada, mas o fato é que eles perderam muito share de mercado nessa gama competitiva de opções que existe hoje na mídia. E essa estratégia, essa mudança de logo vai de encontro com esse novo posicionamento da marca. E um dos motes por trás disso é que o fã da Fórmula 1 é o coração e a razão de tudo que está por trás do negócio. Meio óbvio, né? Mas à medida que você vai entrando dentro do processo de desenvolvimento, competitividade, é importante esse realinhamento para você poder entender o porquê do circo da Fórmula 1 existir, né? Eles tinham meio que perdido esse foco. Para começar o trabalho, os caras fizeram uma baita de uma pesquisa super abrangente com os fãs, que deram como resposta que os anos de glória, olha quão grave estava a situação da história, que os anos de glória, ou de glórias, como você preferir, da Fórmula 1 tinham ficado no passado, que a questão da engenharia e dos motores tinham deixado a modalidade mais fria, e o que realmente tocava o coração dos fãs eram as disputas entre os pilotos, era a habilidade humana ao controlar a máquina. Então esse foi um dado já importante que eles detectaram logo de cara, que a carreira dos pilotos ficou meio que eclipsada, ficou em segundo plano em detrimento da alta tecnologia possível, que teria menos influência a questão humana dentro do esporte, por isso ele tenha gerado esse desinteresse. Outro detalhe que foi detectado é que essa inacessibilidade por essa frieza, por esse distanciamento. Haja vista já os movimentos que começam a acontecer nas áreas de paddock, quando eles estão cobrindo o backstage, quando os repórteres mesmo estão mostrando o que os pilotos estão fazendo, ou mesmo quando você vai fazer as visitas guiadas nos boxes, eles estão aproximando, humanizando mais esse contato e criando ações de marketing entre os patrocinadores e os fãs, para que os caras consigam ter essa sensação cada vez mais
próxima, mas quase que dentro do cockpit dos carros. Só tá faltando isso, entrar na garupa dos caras lá e sair rodando com um dos pilotos. Eles vão daqui a pouco criar um carro com 2 lugares para você poder dar um rolê com o piloto te levando no autódromo que você tiver. Óbvio que isso eu estou fazendo um exagero, mas a ideia é você botar o cara cada vez mais dentro, imerso dentro do universo. E aí o desenho, né, essa estruturação nova dessa identidade visual vai muito nessa representatividade. A sensação que você tem é que você já viu esse logo antes, e isso é de propósito, para deixar ele mais friendly, né? User friendly, para você olhar e já reconhecer logo de cara essa marca. Você já teve a impressão de ter visto. Eu estou colocando aqui uma série de outras marcas similares que são inspiradas no design japonês também, dessa coisa do ideograma, essa linha mais orgânica com 3 formas sobrepostas que fazem o desenho de pista do traçado, e você tem o também complementado no final. Mas outro detalhe interessante é a integração do símbolo com a tipografia. O símbolo, ele é super... como eu falo, tem essa pegada mais amistosa e orgânica, mas ao mesmo tempo a sensação de que você já viu algumas vezes, né? E a complementariedade vem com esse número 1 aqui, que é um item clássico, já está no inconsciente coletivo de todo mundo. Essa forma de você grafar, do uso da tipografia, vai muito de encontro com o que são os resultados de stencil, né? Das fontes específicas da modalidade. Então eles quiseram fazer esse encaixe que aparentemente era dissonante, mas eles conseguiram. No curto prazo, muito provavelmente você vai ver só o símbolo. O símbolo anterior, ele tinha esse apelo emocional, e eu estou trazendo ele aqui para fazer essa comparação, porque ele tinha uma pegada mais humana. Se você pegar aqui a parte que tem o 1, ele lembra a estilização do pictograma do que seria o capacete do piloto, ou mesmo o piloto, o ser humano, em velocidade, né, com os grafismos aqui representando a ideia de velocidade, como se o 1 estivesse se desmanchando quando você faz o borrão desse movimento muito rápido. Então seria o rosto do piloto, e a tipografia é Fórmula 1 com esse uso do espaço negativo. Você consegue ver o espaço negativo, essa área de mancha que acontece entre a fusão das letras, né? Isso é um recurso muito sofisticado e que entra muito fácil, o cérebro reconhece imediatamente. Você consegue perceber que tem um segredinho ali por trás. Daria para fazer uma associação mal e porcamente com a questão do vácuo, né? Você não vê, mas você consegue sentir a pressão que se estabelece entre os 2 carros, e aí você consegue fazer a ultrapassagem. Se a gente traduzir isso para uma linguagem visual, seria algo parecido. Você não tá, o espaço negativo ele não está ali explícito, mas você conseguindo se concentrar, você vai perceber, ele existe, como o ar que a gente respira, whatever. Então isso é uma sofisticação e tem uma pegada mais humana. Esse ainda tem a tecnologia, ficou mais amigável, e você traz a questão tipográfica e a alusão a alguns detalhes bem interessantes aqui que eu vou esmiuçar para vocês. Eles foram buscar a referência, eles foram beber na fonte criativa para a construção desse logotipo em 2 fontes muito importantes. A primeira delas foi a inspiração no trabalho da Designers Republic, que fica em Sheffield, na Inglaterra. É um puta estúdio de design super famoso que foi fundado em 1986, mas que teve o seu boom, o seu auge nos anos 90 e 2000, e os caras simplesmente ajudaram a construir a identidade visual da cena da música eletrônica do mundo. Eles chegaram até a fazer key visuals, que são é uma construção de uma identidade visual temporária, são as referências de guia que os criativos iam usar para um jogo super famoso dos anos 90 de corrida, que foi o Wipeout, que está aqui. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui para frente. E o outro designer, um designer italiano famosíssimo, super importante, considerado o artista visual, o artista plástico italiano mais importante, referência do século XX. O maluco é bichão mesmo. Franco Grignani, esse cabra aqui, foi responsável por criar o estilo post-op, Optical Illusion. E ele usava muito dessa questão orgânica, dessas faixas que davam uma sensação da perspectiva. Então muito desse desenho, dessa organicidade
para a construção do grafismo e formatação das pistas, também tem inspiração no trabalho do Franco. Eles fizeram esse mashup, essa fusão dessas duas linguagens que até então seriam antagônicas, para poder trazer um pouco do que está no imaginário coletivo dessa galera mais jovem e também a mais antiga, obviamente, você preservar questões tradicionais, mas ao mesmo tempo você conseguir reinventar isso, misturar e gerar uma identidade para o nosso tempo, né? Uma identidade contemporânea para o nosso zeitgeist, que é uma palavra que eu uso muito aqui, que é com o espírito do nosso tempo. Outra coisa que é legal falar do Franco, ele se notabilizou muito nos anos 60 por usar essa estética futurista, né? E que também tem muito base, muito apoio no construtivismo. Construtivismo que foi uma corrente super importante do início do século passado, que influenciou diversos artistas no mundo inteiro, foi uma das origens do design visual e que eu abordei no vídeo onde eu falo sobre o pôster da Copa. Caso você não tenha visto esse vídeo, depois que você terminar de ver esse aqui, clica aqui que você vai curtir, ficou ó, bichão. Voltando ainda um pouco sobre o Designers Republic e juntando com o nosso italiano, esse mashup, essa fusão também tem outras referências. O fato de você ter uma pegada meio de ficção científica, das corridas de ficção científica do começo dos anos 90. E essa galera dos anos 90 que já jogava games e que até curtia a Fórmula 1 de alguma maneira, mas um pouco mais distante, mas curtia os carros de corrida, fatalmente é uma galera que hoje já está perto dos seus 30 anos, 35 anos e tem um poder aquisitivo importante para poder consumir. Então, uma faixa de idade entre 23 e 40 anos que eles começam também a conseguir baixar e atingir a galera também adolescente que largou um pouco de mão a modalidade. Essa estética também ajuda porque vai remeter a uma memória afetiva do cara. E então, consequentemente, você vai ter também vários produtos e licenciamentos que vão invocar, né, vão fazer referência a um período que fatalmente influenciou a infância de muita gente e com certeza com as estratégias combinadas de comunicação, marketing, enfim, é algo muito mais complexo, mas o design é um ponto central, vai fazer com que as pessoas voltem a, de novo, sentir um pouco o cheiro daquela infância, começar a buscar a modalidade de novo. Os caras não dão um ponto sem nó. Então, assim, talvez um dos problemas que a marca da Fórmula 1 tenha tido com a outra empresa que criou, é que realmente ela tinha um ponto de conexão afetiva com os seus seguidores, com quem curte a modalidade, mas ela não era possível de ser desdobrada e trabalhada da maneira como eles querem trabalhar agora, entendeu? Então essa mudança se justifica sim, é uma mudança positiva, olhando para o futuro e que tem toda uma arquitetura por detrás para conseguir manter essa consistência, essa relevância. E aí, assim, pesquisando, lendo, conversando com outros designers também, e, enfim, alguns contatos, o processo de desenvolvimento dessa nova marca, ele foi multidisciplinar, né? Teve todos esses cuidados que eu citei e toda essa engenharia por detrás, mas para eles chegarem nesse resultado desse símbolo especificamente, você tem um processo criativo que é interessante, que é o seguinte: você vai desenhando várias marcas, né, várias, e dentro do mesmo conceito, buscando achar a forma, achar o melhor ângulo, achar o detalhe que vai falar com você. E toda a equipe, de uma maneira geral, isso os diretores criativos que estavam à frente do projeto falaram que quando eles criaram um livreto, que eu estou colocando aqui algumas artes para vocês verem, aqui do lado, eles criaram um livreto que você tem vários exemplos de construção, mas que quando eles bateram o olho nesse especificamente, você tem várias pranchas, né, que você vai colocando, tipo o Pinterest, você vai colocando na placa ali, fazendo aquelas paredes, que nem filme de espionagem ou a série Narcos, para você fazer um grande board, né, uma grande borda ali e conseguir ver o plano macro. Eles disseram que a primeira vez que eles colocaram esse símbolo na parede e esse símbolo ficou ali, ele nunca mais desceu. Eles até colocavam outros símbolos, você vai colocando um símbolo do lado do outro para você poder ir estabelecendo esse ponto de conexão entre um símbolo e outro, para você realmente ter certeza de que quando você olha para aquela marca, ela cria vida. E esse processo criativo é muito mágico, é muito bacana, porque quando você termina de fazer o trabalho, você olha para ele e ele fala com você. É como se você tivesse realmente concebido ali, dado vida.
E esse é o trabalho, acho que é o mais mágico que o designer, que o criativo, você pode perguntar para qualquer um, é o que move a gente a continuar fazendo. Você conseguir olhar para uma ideia que você tinha projetado, estava no papel, várias pessoas discutiram, e aí você consegue olhar para aquilo e ver que aquilo está vivo, que aquilo fala. E eles tiveram essa sensação imediata. Então, eu acredito que essa marca nasce sim bastante consistente, bastante forte e bem estruturada. Obviamente, depois que você lança esse tipo de trabalho, você tem todo o processo de maturação, as pessoas precisam se acostumar. É que nem um filho ou que nem um cachorro, por exemplo. Ele chega na tua casa, você fica olhando para aquele cara ali, mas qual que é desse cara ou dessa menina, whatever. E você vai conhecendo, e você vai convivendo, e você vai começando a criar empatia. E a mesma coisa, guardadas obviamente as devidas proporções, são esses entes, são essas marcas, né? São essas construções humanas. Você começa realmente a estabelecer uma conexão afetiva com esse símbolo. Quer um exemplo disso? O filme Náufrago, caso você tenha assistido, a relação que o Tom Hanks, o personagem isolado, o náufrago, estabelece com a bola, né? O Wilson, que na verdade era a marca Wilson e virou o nome do amigo dele. Quando o Wilson some, o cara entra em choque. É mais ou menos isso. Você estabelece conexões muito fortes, muito potentes com essas marcas. E é por isso que teve essa grita, que muita gente fica revoltada. Como é que vocês mexeram nesse símbolo? Isso daí é imexível. Não pode de jeito nenhum. Vocês estão malucos, vocês estão loucos. Eu odeio agora a Fórmula 1. Que a Fórmula 1 é o esporte dos logos. Tanto que quando você quer fazer uma, entre aspas, conotação pejorativa para uma camisa de time de futebol, todo mundo fala, quase que 90% das pessoas falam assim, putz, tá parecendo um macacão de Fórmula 1. Mas lá na Fórmula 1 não tem problema, porque tem a cultura já dessa multimarca. Para o circo existir, é necessário que existam centenas, dezenas de patrocinadores e eles precisam ganhar visibilidade. Ao contrário do futebol, que vem de uma outra conotação, e a camisa é um elemento identitário, é quase que uma extensão da pele dos torcedores. Eu já falei bastante sobre isso aqui também em outros vídeos, mas o fato é que existe a cultura de cada modalidade e você precisa respeitar isso. No caso da Fórmula 1, eles também tiveram esse entendimento e essa lucidez. Criaram uma marca dentro do esporte, das marcas, que ela consegue se flexibilizar. Então, a ideia é que esse símbolo apareça, obviamente, na cor original em vermelho, mas ele consiga ser transmutado ou ele sofra alterações de acordo com ações pontuais que cada um dos principais patrocinadores promover. Então é interessante isso, tanto no que diz respeito ao desenho tipográfico, as suas modulações e seus usos, quanto no que diz respeito ao símbolo. Esse é um detalhe também bem importante de ser ressaltado e que não pode ficar esquecido. Especificamente sobre a tipografia, a agência Wieden Kennedy contratou um tipógrafo. O que é o tipógrafo? É o designer especializado no desenho, na concepção dos tipos, das letras. Ele é o cara que vai desenhar a letra A, o asterisco, a arroba, enfim, todos os caracteres que estão dentro do contexto e da identidade da fonte ele fez. Então você tem as versões, cada uma com nome diferente. Eu vou colocar cada uma delas aqui. São elas a F1 Regular, F1 Turbo e F1 Torque. Então Fórmula 1 regular, que é para esse uso mais institucional da marca. A F1 Turbo, que são para as variações e você ter modulações alternativas de uso, sem perder a identidade, mas dando uma força, um peso, uma consistência. E a Torque também, que tem uma pegada mais esportiva e tudo mais. Enfim, então você consegue dar uma certa versatilidade com uma fonte já com 3 variações já de cara, que vão dar mais flexibilidade para os usos e aplicações. E isso acontece também para quando você tem um evento pop-up ou alguma identidade visual, alguma informação importante, mais display, mais bold, você conseguir dar ferramentas para os criativos que estão lidando com a marca no dia a dia e com as múltiplas milhares de aplicações que você tem. Imagina quantas aplicações de Fórmula 1 você tem que fazer. Se você pensar do celular até o circuito, fora as áreas de imprensa, fora as cabines de transmissão, enfim, são milhares de aplicações. Então você precisa ter essa modulação. Um dos problemas que tem sido encontrado e que obviamente vai ser trabalhado até por ter sido feito por uma agência de publicidade e não por um estúdio de design como geralmente isso é feito.
obviamente eles contaram com um tipógrafo, são os usos e aplicações para o broadcast, para as transmissões. A Fórmula 1, mesmo quando passa pela Globo, ou pelo Sport TV, ou pela ESPN, ou enfim, por qualquer canal que você assista, ela tem uma identidade visual, assim como a Premier League tem, e a gente falou sobre isso também no outro vídeo que ficou bem interessante, vale a pena você conferir aqui. Mas o fato é que essas identidades são consistentes, então o canal, quando compra a licença de transmissão desse produto Fórmula 1, ele tem que seguir as aplicações. Então as animações que entram com o nome dos pilotos, com a velocidade do circuito, enfim, com as informações que vêm das cabines e das equipes dos pilotos, que a gente hoje em dia vê e são parte da atração, quando eles abrem o microfone do piloto conversando com a equipe, isso daí também tem que ser modulado, porque eles têm problemas importantes por conta desse desenho da fonte. Você vê que se você reduz demais, vocês podem perceber, eu estou colocando aqui em full screen para vocês verem os primeiros estudos, você tem dificuldade de legibilidade, principalmente para a galera que é mais velha, embora obviamente o foco seja a juventude. Mas eles vão ter que adaptar, fazer alguns ajustes importantes para garantir que a legibilidade funcione para quem está assistindo isso na televisão, mas fundamentalmente quem está assistindo mobile, ou no seu computador, ou na sua tablet, o cara que está comprando o sinal e está vendo ali. Isso acontece muito nos Estados Unidos e na Europa, principalmente na Europa, obviamente, que é o circuito onde roda o circuito da Fórmula 1 e aqui nos países sul-americanos. Então isso ainda carece de ser melhorado, implementado, mas está em tempo. Quando você lança um produto como esse, você faz a primeira versão, apresenta para o mundo e vai fazendo as modulações, os ajustes necessários para que isso possa funcionar de uma maneira bastante orgânica, bastante simples. Então acredito que até o lançamento da nova temporada da Fórmula 1 é esse ganho de tempo que eles vão usar entre a agência, marketing e os tipógrafos, designers, para poder implementar essa nova identidade visual. Uma coisa que eu achei bem interessante nesse projeto é que assim, ele ficou centralizado dentro de uma agência que obviamente foi buscar fornecedores para poder fazer. Geralmente isso é feito por estúdios de design. Eu particularmente acho que tem mais expertise, mais capacidade técnica para fazer esse tipo de projeto que carece de um tempo de maturação e desenvolvimento mais longo. As agências de publicidade, na sua grande maioria no mundo, não estão capacitadas para fazê-lo. É por isso que eles incorporam estúdios, e os estúdios em geral, vocês podem pesquisar, isso daí eu não estou criando nada, inventando nada, na Europa é muito comum e nos Estados Unidos também. No entanto, a maneira como a agência está conduzindo todo o processo, agregando especialistas e criando um time multidisciplinar centralizado, é bastante interessante, é um modelo bacana e que gera melhores resultados porque você consegue integrar os times todos que vão ser responsáveis por essa variação da marca num único local e você tem mais controle deste processo. A gente também faz isso aqui, particularmente falando sobre o trabalho de design que nós fazemos. Então é interessante esse modo de operacionalizar esse lançamento de marca. Enfim, para pontuar, curti pra caramba, achei que o trabalho está sendo bem feito, tem um bom caminho, obviamente que carece de uma maior implementação, mas essa brincadeira de trazer elementos dos anos 90, de chamar um estúdio de design que é reconhecido universalmente por ter essa estética mais retrofuturista, mais vanguardista, de fazer um desenho com um link também com música pop, com música eletrônica, e você ter um designer clássico italiano que foi um grande representante do século XX, trazendo essas inteligências com um tipógrafo, um especialista jovem para esse contexto, tem tudo para ser um sucesso. A gente só vai conseguir perceber isso à medida que, obviamente, a marca ganhar mais consistência. É muito importante a gente ter todo essa quantidade de informações à disposição para a gente conseguir fazer um juízo melhor antes de sair atacando logo de cara. Tem muita inteligência por trás desse processo, vamos ver como é que essa marca se desenvolve. Se der errado, os caras voltam a prancheta e lançam outra, não tem jeito, é só o que resta fazer. Updated on the pace. Running rate.
que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, você já sabe o que fazer. Não esquece de dar seu joinha, como eu pedi. Dá o seu like, compartilha com seus amigos e não esquece. É quarta-feira, design e esporte de um jeito que ninguém sabe falar pra você. Abraço!